Olá pessoal, este é o 18º episódio do Exercise Matrix Podcast. Convidado hoje foi quem? Um fisioterapeuta. Quem é o fisioterapeuta? O David Oliveira. Falámos sobre a importância do modelo biopsicossocial na lesão e na dor. Falámos de várias cenas que nem vai parecer que eu estou a ler aqui atrás, que é o que é dor, em que é que consiste a intervenção biopsicossocial, conflito subeconomial, dor lombar crónica e aguda. Não estou a ler nada, isto é tudo mito, eu não estou a... Qual é a função de um fisioterapeuta, a importância de dizermos o diagnóstico, como dizemos o impacto que isso terá na recuperação e pronto, e depois respondemos a perguntas que só para responder às perguntas durou 1 hora. Por isso, a gente teve 2 horas de live ou de episódio de podcast como vocês estão exatamente agora a ouvir, enquanto estou a olhar para os meus gatos que ainda vão passar aqui à frente da câmara. Bem, por isso, não se esqueçam de, se estão no YouTube, aquele like, subscrever se ainda não são subscritos, tipo a brasileira, e ativar o joinha, que é aquele sininho, então, para aqui ou para aqui, está bem? Pronto, se estão a ver isto no Spotify, partilhar aí à maluca mesmo, no WhatsApp, Insta Stories, com o pessoal, grupos do Facebook aí à maluca, e no Apple Podcast a mesma coisa, está bem? Façam esse favor. E desfrutem do episódio e sigam-me nas redes sociais, a David, PT Bornalex e David.jro, para estar atento ao que a gente anda a pôr e para buscar a nossa vida. Está bem? Bom episódio, espetáculo, adoro-vos, vocês são os maiores, mas já não sabem como é que vocês eram os maiores? Fossem www.exercicematrix, não, www.patreon.com/exercicematrix e fizessem lá uma doação. Ou se fossem ao blog e fizessem uma doação. Também era, ainda gostava mais de vocês. Espetáculo, porque estas coisas não são de borla. E esta coisa que está a mandar uma luz na cara também custou dinheiro. Está a foder a coisa. Está bem? Gosto de vocês, já? Bom episódio. Agora sério. Bom episódio. Pessoal, bem-vindos ao 18º episódio do Exercise Matrix Podcast. O convidado hoje é David Oliveira. Já o vamos conhecer um bocadinho. O tema 2 é a importância do modelo biopsicossocial na lesão. Começa esta live, como começa todas as outras, com o meu convidado, excelentíssimo convidado, que só convidei porque ele escolheu o Squirtle como primeiro starter. Pronto, isto é um nerd joke para quem percebe, não é? Ninguém vai perceber, já ninguém joga isso. David, fala um bocadinho de ti, onde é que tu estudaste, o que é que tu fazes, porque é que seguiste fisioterapia e não outra profissão? Ok, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pela introdução e apresentação, Bruno. Bem, eu sou licenciado em Fisioterapia pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa. Atualmente sou mestrando na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve em Gestão. E porquê é que fui para a fisioterapia? Boa pergunta. Na altura, é verdade, não sou daqueles que sempre dizem, eu sabia perfeitamente que queria ser fisioterapeuta e que tinha o bichinho da área da saúde dentro de mim. Aliás, até do ponto de vista de quando acabei o secundário, concorri para o público, concorri para cursos que não tinham nada a ver com saúde, com fisioterapia, concorri para gestão, concorri também para engenharias. Nada a ver com a área da saúde. Acabei por entrar, só que depois o meu pai achava que a gestão ou a engenharia informática já estava muito sobrelotada e lembro-me mais ou menos de me inquirir e dizer assim, olha, acho que fisioterapia era uma coisa capaz de dar, achas que gostavas, não gostavas, se for preciso, visto que já tinha feito o processo de candidatura para os outros cursos, se quiseres eu pago-te a faculdade privada e tu entras e te candidatas a fisioterapia. E pronto, também como lá está, não sabia exatamente o que é que ia fazer, comecei a pensar, fisioterapia, que pode ser uma coisa associada ao desporto, até parece porreirinho e tal, e eu disse, pronto, deixa cá experimentar. E pronto, basicamente foi isso que me levou a ir para a fisioterapia, e agora no mestrado acabei por vir parar à gestão novamente, mas essencialmente foi esse o motivo que me levou a ingressar em fisioterapia. Mas praticaste algum desporto antes de ir para a universidade? Não, só aquele desporto escolar. Basquetebol, quer dizer, pratiquei basquetebol, depois pratiquei karaté, um bocadinho uns anos mais largos, 5 anos, 6 anos, ainda competi, mas
depois era quando era miúdo, e depois deixei de ir, ficava com preguiça e não sei o quê. Claro. Era ficar em casa e ir para a praia e jogar computador e todas essas coisas. Então deixei-me da questão do desporto, mas lá está, como era a fisioterapia, como era ali uma profissão da área da saúde que não era muito, digamos, da minha concepção, não era muito medicalizada, mas que podia ter assim uma área com o desporto e que podia ser uma coisa que me suscitasse mais interesse, acabei por enverdar por fisioterapia. Em que é que já trabalhaste em fisioterapia? Eu, pelas tuas fotos, vi que trabalhavas na seleção. Estou errado, nem por isso. Não estás errado. É assim, eu não trabalhei na Só para dar seleção. aquela de stalker, não é? Que andei a ver o Insta. É para dar a entender que andaste a estudar no percurso. Exatamente. Então podemos ser dessa maneira que fica melhor, né? Exatamente, exatamente. Sabes, estamos. Não, não trabalhava na seleção. O que acontecia era que na Federação Portuguesa de Atletismo, pontualmente, existiam estágios ou existiam provas nacionais e internacionais em que eles necessitavam de fisioterapeuta, porque os fisioterapeutas, mesmo afetos à Federação Portuguesa de Atletismo, não podiam comparecer por algum motivo, e como eu também os conhecia, e lá o coordenador foi meu orientador de estágio, ele acabou por me, uma vez suscitar, aparecer a hipótese de acompanhar a seleção em provas internacionais, fazer aqui alguns estágios que por acaso também eram no Algarve, e foi assim que comecei, digamos assim, a área mais desportiva da fisioterapia. Mas trabalhar, quando acabei o curso, tive 2 meses numa clínica normal de fisioterapia, normal, pronto, aquelas mais tradicionais, onde já tens prescrição do fisiatra, do ortopedista, o que seja, mas já tinha uma boa oportunidade de começar em que só tinha 2 pacientes por hora, que para a maioria da realidade dos Sim. fisioterapeutas é impensável. Depois, como eu fiz um estágio no Algarve, no último ano, e andava no ginásio onde atualmente trabalho, era sócio, acabei por conhecer a malta do staff e surgiu a oportunidade de começar um projeto na área da fisioterapia dentro do Health Club e ligaram-me, contactaram, sabiam na altura depois que era fisioterapeuta, eu estava a estudar fisioterapia, e os gajos disseram, olha, queremos começar o serviço de fisioterapia cá no Health Club, estarias interessado, não estarias interessado? Eu, como achei que era uma oportunidade diferente de poder trabalhar e poder trabalhar nas minhas condições, ou nas condições que eu achasse que seriam os ideais, acabei por aceitar e vim cá parar ao Algarve, onde já estou praticamente há 3 ou 4 anos, e a trabalhar num health club, onde juntamente depois acabámos por criar um espaço clínico, também pertencente ao grupo do Health Club, mas que já é muito mais virado para mais áreas da reabilitação e não só para a questão do fitness ou da reabilitação desportiva. Já tem, em que é que trabalham mais ou menos? Só para o pessoal conhecer um bocadinho e até depois quem pode ouvir, conhecer o espaço aí no Algarve, depois divulga-se. Em que consiste o vosso trabalho? É uma equipa, sei que é uma equipa interdisciplinar. Tem personal trainer, tem nutricionista, tem tati. Referes-te ao ginásio ou referes-te ao espaço clínico? Ao teu espaço. Ou estou enganado? Não, no espaço, como ficou agora mais virado para a clínica, temos médico, nutricionista, fisioterapeutas que intervêm em várias áreas e estamos em vias de conseguir contratar um psicólogo. Também temos uma colega da área do exercício físico a colaborar connosco quando temos casos de reabilitação virado para a parte esportiva, quando já existe parte final da reabilitação, integração, depois do trabalho de campo, etc, etc. Uhum. A preparação física propriamente dita já é uma colega nossa que faz, da área do exercício físico, mas essencialmente a equipa é composta por esses cinco, que ainda somos 4 profissionais, à exceção do psicólogo. Isso é espetacular, isso é uma equipa muito bom. Ter assim todas as áreas, que até entra depois no tema que nós vamos falar, é algo que quem só fica a ganhar é a pessoa. Sim, ainda que não é propriamente fácil começar a trabalhar de uma maneira interdisciplinar.
do ponto de vista do que é de qual é que é o sistema e depois os custos que acabam também por existir para a pessoa. Claro, Nós sim. não trabalhamos com seguradoras, não trabalhamos com o Estado, com o Sistema Nacional de Saúde, trabalhamos só puramente com privados que pagam do bolso. Às vezes é difícil dizer à pessoa, olha, agora vá ao médico, Claro, agora claro. faz fisioterapia, agora também tem que ir ao nutricionista e, temos percorrido o nosso caminho com algumas resistências, mas as pessoas também começam a valorizar esta mesma ideia de queremos intervir como equipa, com várias disciplinas da área da saúde, e que elas digam, epá, realmente é importante. Há pessoas que não têm noção da importância, por exemplo, um nutricionista pode ter num caso de dor crónica, ou que pode ter num caso de um pós-cirúrgico, e as pessoas começam a perceber, e depois também são muito educadas, e temos um estilo de comunicação muito próprio do espaço clínico, em que estamos todos virados para o mesmo lado, sabemos que temos todos que puxar para o mesmo lado e que o tipo não é de justificação, mas lá está, a comunicação que temos com a pessoa tem que ser algo que a faça entender que todos os membros da equipa a estão a integrar e que estão lá para melhorar a condição que ela nos traz. É excelente. Vai devagar, mas vais lá chegar. Devagar e depois passa a palavra, vai ser, é a melhor coisa. A melhor coisa passa a palavra. E a pessoa dá valor à qualidade do serviço. Um serviço diferenciado, pela positiva, claro, é sempre valorizado futuramente. Antes de nós começarmos a falar mais do nosso tema, diz-me quais foram os princípios, para quem nos está a ouvir, fisioterapeutas ou até futuros fisioterapeutas, quais foram as maiores dificuldades que tu encontraste quando começaste a trabalhar na área? E quando começaste a intervir, quando acabaste a licenciatura e começaste a intervir na fisioterapia? Pronto, como eu estava a dizer, eu nunca tive numa situação de ter muitos pacientes por hora, por isso, por essa realidade, eu nunca passei a não ser em estágio, mas em estágio não é exatamente a mesma coisa. E se calhar o que aconteceu mais de dificuldade, esta questão estávamos a falar de começar, digamos assim, um serviço completamente privado, onde eu não tinha muita experiência, ou praticamente nenhuma, e que começar a fazer chegar às pessoas e fazer entender às pessoas. Acho que essa foi e ainda continua a ser a principal dificuldade que tenho enquanto fisioterapeuta. Pelo menos da questão mais técnica. O, Uhum. Há sempre aquele nervosismo ou aquela incerteza de quando somos licenciados, de e se fazemos mal, e se pioramos, e se não conseguimos dar resposta, ou se não conseguimos perceber porque é que a pessoa está com dor ou porque é que está com aquela limitação. Mas eu acho que isso acaba por ser normal e transversal a todos que são licenciados, independentemente das áreas. Mas também sempre tive já no estágio sempre tive sabia que queria trabalhar de determinada maneira, estudava para tentar perceber e guiava-me pela melhor evidência científica disponível, ou pelo menos eu creio, gosto de acreditar que me guia pela melhor evidência científica disponível, para intervir, e sabia que lá está, havia muitos fatores que não dependiam só de mim, porque eu poderia providenciar o melhor plano de reabilitação. Se a pessoa, por exemplo, não o fizesse, Exato. Acontece no mesmo no fitness, não é? resultava. E não quer dizer que isso fosse. Quer dizer, em parte podia ser culpa minha, porque eu não consegui mostrar à pessoa porque é que ela deveria fazer aquele plano de reabilitação, mas se a pessoa não estiver para aí virada, acaba por ser sempre uma grande dificuldade. Mas acho que, lá está, dificuldades mesmo propriamente ditas, foi se calhar mais a questão do modelo de negócio e o modelo de intervenção diferenciado e começar a aplicar, começar as pessoas a conhecer. E outra coisa que não é habitual encontrar um fisioterapeuta dentro do Golf Club. Ou pelo menos não é assim tão habitual. Sim. E lembro-me que os sócios, ao início, os sócios do Golf Club, quando começavam a falar, David, mas trabalhas no outro lado, não é? Trabalhas num hospital, ou trabalhas numa clínica, não trabalhas só aqui no ginásio. Eu digo, não, só trabalho no ginásio e tenho o meu horário todo completo aqui.
E, a título pessoal, até creio que um ginásio acaba por ter mais condições do que a grande maioria dos sistemas e dos serviços encontrados em fisioterapia, que não incluam os sistemas hospitalares, porque acabas por ter uma data de logística e uma população logo ali à tua disposição, que se tu estiveres numa clínica vais estar sempre dependente, por exemplo, ou das seguradoras ou do passa-palavra dos médicos para te enviar os utentes ou te reencaminhar os utentes. Mas havia sempre ali alguma estranheza por parte dos sócios. Uma desconfiança, estranheza. Porque é que está um fisioterapeuta aqui? Isto não é uma clínica de fisioterapia. Exatamente, vou dizer, mas veja uma, ou ele é muito mau e não conseguiu um trabalho em mal nenhum, então está aqui no ginásio, ou então, pá, o que é que se passa aqui? Mas depois as pessoas começaram por reconhecer isso sendo uma mais-valia, acabar por ter o fisioterapeuta logo ali à mão no ginásio, ainda para mais virado para a área da musculação esquelética e do desporto, como é o meu caso, acabaram por reconhecer uma mais-valia. Uma pergunta que pode parecer estúpida, mas se calhar se eu fizer a muita gente não me sabem responder. Em que é que consiste exatamente, de forma resumida e superficial, o trabalho de um fisioterapeuta? Qual é a função que um fisioterapeuta tem? Em que é que ele intervém? Pode parecer uma pergunta, isso é óbvio, mas se calhar não tenho uma resposta assim tão óbvia quanto isso para as pessoas. É assim, fisioterapeuta ou a fisioterapia, tal como outras áreas e outras profissões da saúde, intervém nas mais variadas áreas de condições e patologias. Tal como na medicina tem aquelas especialidades todas, a enfermagem, a psicologia, a fisioterapia também tem. E que isso acaba por diferenciar, às vezes, o trabalho de uns comparados com o trabalho dos outros. Contudo, se formos para uma definição mais formal do que é a intervenção do fisioterapeuta, a intervenção do fisioterapeuta acaba por ser providenciar serviço, intervenção, cuidados, a palavra que preferires, que tenha como principal objetivo desenvolver, manter ou restaurar a máximo de capacidade funcional e de movimento à pessoa. Está ótimo. Está resumido, não há mais nada a dizer, é isso certinho. Agora, última pergunta antes de entrarmos mesmo no tema mais a fundo. Quais são as principais patologias, lesões que tu encontras na tua intervenção? É um bocado heterogéneo, não tenho só um tipo de casos. Claro, sim, é sempre variado, mas não há umas que sejam mais comuns, tu vês que são mais comuns de acontecer? É assim, de mais comuns acontecer, a maior parte das pessoas que me procura, ou da maior parte da população em que eu intervenho, das duas uma, ou tem dor crónica, dor musculoesquelética crónica, ou sofre de dor musculoesquelética inespecífica. Ou crónica é diferente. Mas acabam por ser estas duas grandes coisas. Uma dor aguda inespecífica ou uma dor crónica. Não tenho tantos casos tenho alguns de pós-cirúrgicos, como os cruzados anteriores, mixectomias, artroscopia do ombro, cirurgias à coluna, pós-cirúrgicos mais tradicionais, digamos assim, mas o grande foco acaba por ser a dor inespecífica e a dor crónica. Portanto, e agora, espetacular ponto que criámos aqui para o tema, não é? Tudo bem pensado. Até parece que já estavam combinadas as perguntas. Portanto, vamos então agora falar do modelo biopsicossocial. Isto fala-se muito, cada vez, ou sou eu que agora estou a reparar mais, ou cada vez se está a falar mais disto, e toda a gente fala do modelo biopsicossocial, a dor, tem multifactorial, tem muita coisa, mas em que é que consiste este modelo biopsicossocial? Então, olha, chegou o Pedro, grande Pedrão. O modelo biopsicossocial, assim, de forma rápida, acaba por ser um modelo conceptual em que procura utilizar ou ter em consideração fatores biológicos, psicológicos e sociais para tentar compreender a causa de doenças, disfunções e incapacidades das pessoas. Pode diferenciar um pouquinho. Está certo? Isso está ao contrário.
Oh, Mas claro, opa, não consigo fazer melhor que isto. eu não consigo ver ao contrário, mas eu deduzo que possa ser por aí. Portanto, Ah, aqui diz de biologia, sim, depois social, tem as relações e o. Deixa eu ver. Relações de ambiente e psicológico e mental. acaba, está muito supérfluo, mas assim, acaba por ser isso. Ainda que até desenhaste isso de uma maneira interessante, porque normalmente caímos no erro, ou muita gente tem a tendência de cair no erro, de separar os três, como se os fatores biológicos, psicológicos ou sociais fossem três coisas completamente exclusivas, ou, Independentes. exatamente, ou providenciar percentagens, entre aspas. Esta dor é ali 50% biológico, 25% psicológico. Não. Ou, Não se vê assim. ou então, chega esta dor, não, esta dor é de caráter biológico, não, esta dor é de caráter social. E efetivamente a questão do que torna o modelo biopsicossocial diferente de um pouco mais obsoleto modelo biomédico acaba por ser a interação destes fatores e perceber que a pessoa, juntamente com o meio onde ela está inserida, é composta por todos estes fatores e que esses fatores estão em constante, sempre em constante mutação e em constante relação, digamos assim, uns Estão com os sempre outros. interligados. Nunca acontecem um sem o outro. Estão constantemente, que é um constante da vida, que a pessoa tem sempre a parte biológica dela, tem sempre o seu psico, convém, não é? Está ligar. E depois ela está inserida no ambiente, não é? E tem No as meio. suas relações, o seu trabalho e tudo mais. Claro. E até porque, mas atenção que também isto não é só para a dor, isto é, fala-se normalmente um modelo biopsicossocial da dor porque agora está na berra a falar de dor. Exato, Mas exato. o modelo biopsicossocial engloba, quer seja dor, quer seja uma patologia bem definida, quer seja uma questão social, até porque acaba por ir de encontro ao desenvolvimento que o termo saúde tem vindo a ter. De ser só a ausência de doença ou a ausência de dor ou o que seja, para começarmos a ter a perceber de que a saúde é um espectro, é um contínuo que pode estar a ser influenciado e é certamente influenciado por todos estes fatores que são uma panóplia deles, porque nós estamos a falar de três grupos, mas dentro deles mais acabam. Podes ter N fatores a influenciar e Claro. tu nunca, em bom senso, e se quisermos ser extremamente objetivos, tu nunca vais conseguir descobrir, por exemplo, no caso da dor, porque é que aquilo está a acontecer. Porque é que a pessoa está a sentir Exatamente. aquele momento, daquela maneira, com aquela intensidade, por muito, hum, por muito raciocínio que consigas estabelecer, tu nunca consegues a 100% garantir que aquela dor está a ser provocada por X. Nunca conseguimos dizer a causa da dor é esta. Pode não ter nada a ver com aquilo. Pode ser só que ela anda com mais stress, ela anda a dormir pior, chateou-se com o namorado ou com a namorada, ou não Pois, binário, não é? Não sei. veja, mas mesmo em casos que sejam mais, vamos chamar-los mais biológicos, por exemplo, uma fratura exposta. Quer dizer, uma fratura exposta é capaz de ser uma coisa demasiado, com demasiado, como é que é de dizer? Com demasiado agressivo. Vamos ficar só pela Sim, sim, fratura. pronto. Tu teres uma fratura do fémur e eu ter uma fratura do fémur, não, não quer dizer que a dor que nós sintamos seja igual, mesmo que o grau de lesão celular seja semelhante ou o mesmo. Uhum. Porque existem N fatores que vão influenciar essa experiência de dor, da forma como é que tu vais sentir e da forma como é que eu vou sentir. Ainda que não seja uma fratura, que é uma coisa que, assim, se tiveres uma fratura, se o teu sistema nervoso for íntegro, morfologicamente íntegro e funcional, a probabilidade de estás a sentir dor é grandemente influenciada por toda a sopa inflamatória que está a ocorrer ali, por mata de processos neuroquímicos Exato. que estão a acontecer ali, mas nunca podes garantir
como é que é a intensidade da dor, se é aquilo exatamente que está a provocar, mas obviamente que aqui também reina o bom senso, que a probabilidade de ser tudo aquilo, maioritariamente fatores biológicos, é a grande causa de estar-te a provocar aquela dor. E dependendo de como é que é a pessoa, vê se eu não estou a dizer asneira, se ela é uma pessoa mais positiva ou mais negativa, isso também vai influenciar o grau de dor, o que ela diz, o que ela relativiza a sua dor e se calhar até a sua recuperação, não? Quando dizes positivo e negativo, é das energias do reiki e dessas Não, cenas. não, não. Sou o Pedro, que é Master em Reiki, acho eu. Não, quando eu digo que uma pessoa positiva é tipo. Há pessoas que acham sempre. Olham as coisas pelo lado negativo e são mais catastróficas, enquanto temos outras que vêem sempre o lado positivo das coisas e dizem: isto aqui foi uma fratura, mas não é assim tão grave, daqui a pouco eu estou bem. E depois tens a outra pessoa que se calhar, estou lixado, pá, isto nunca tão cedo eu vou recuperar, vou ficar todo lixado, está sempre a pensar naquilo constantemente. Vai ser diferente, se calhar, até a própria intervenção nessa pessoa e o lado do psicólogo, que é o que te falta na tua equipa, se calhar aí vai ter um papel importantíssimo. Sim, mas lá está, é assim. Eu não posso afirmar a 100% que sim, mas Claro, claro, não a quer 100%, estamos a fazer especulações. obviamente, a probabilidade de alguém que nós depois até chamamos, usamos aqui os termos que são as blue flags e as yellow flags, acaba por ser alguém que tem uma grande autogestão, tem um grande sentido de autoeficácia, é naturalmente mais positivo, leva as coisas de uma maneira muito menos catastróficas, tem tendência a ter melhor prognóstico do que uma pessoa que é o oposto, que catastrofiza, que fica com cinesiofobia, ou que tem uma cinesiofobia elevada, que acha que vai ser o fim do mundo, que não vai conseguir fazer nada, e depois toda a conjuntura o impacto que isto tem na vida da pessoa. Porque não podemos isolar o episódio, estamos a falar de dor, o episódio de ter dor, só, olha, tem dor. E agora, como é que é? Porque isto acaba também por ser uma constante percepção e daquilo que estávamos a falar, da interação do indivíduo com o meio. Mesmo do ponto de vista cultural e mesmo na própria situação, que impacto é que aquilo acaba por ter. Mas à partida, que, por exemplo, no caso das dor crónica, temos um grande foco em diminuir o máximo possível a cinesiofobia, catastrofização, tentar criar o máximo de autoeficácia e de autogestão exatamente por causa disso. Porque está associado todas essas blue flags a uma melhoria da capacidade de quem vive com dor crónica, comparado com o oposto. E, aliás, mesmo nem só a questão da dor crónica, tens muitos casos em que a cinesiofobia e a catastrofização, casos de dor aguda, são os grandes. Lá está, eu não posso afirmar outra vez, mas para não estar sempre aqui a dizer, não tenho a certeza. É especulação, vamos ter calma, exato. Isto é tudo na base, suponhamos. Claro. Não. Pode, perdi o raciocínio, já não sei o que estava a dizer. Estavas a falar na dor aguda, a parte dela pensar ser a parte de catástrofe, se ela ser tipo mais negativa, que isso se calhar vai influenciar. Sim, muitos casos de dor aguda são grandes casos de catastrofização e de cinesiofobia. E que tu trabalhando e limando essas componentes, a pessoa milagrosamente mexe depois sem dor. Exato. E tu não acabaste, não foi pela tua intervenção XPTO que mete vértebras no sítio e relaxa mais que acabas por ter resultados. Não excluindo também a história natural da doença, ou a história natural deste caso da dor, que nos diz que, num caso de dor aguda, entre 3 a 6 semanas, independentemente do que tu faças, a dor acaba por passar. O que nós queremos é evitar uma cronificação dessa dor, desse episódio agudo, encorajando a pessoa a manter a sua atividade física, atividade laboral, de forma a que não exista, lá está, a cinesiofobia e catastrofização que possa levar a episódios de dor crónica e depois ser ali uma cascata de permitam-me a expressão, problemas que leva depois a um novelo que acaba já por ser para onde é que eu agora vou pegar, porque isto tem uma ata de variáveis, já teve um impacto enorme na vida da pessoa
e para resolver isto vai ser provavelmente mais difícil do que resolver um episódio de dor aguda. Já que estamos falar da dor, tu fizeste um post que eu recomendo depois toda a gente a ir a ver no teu Instagram, de que o que era a dor e porque é que a dor é importante. Muitas vezes nós queremos ao máximo evitar a dor, mas ela tem um papel fundamental na sobrevivência, por assim dizer, do indivíduo. Exatamente. É assim, em última instância, a dor é um mecanismo de proteção. Do ponto de vista mais de sobrevivência, é um mecanismo de proteção. Ainda que, de um ponto de vista, segundo a IASP, segundo a International Association for the Study of Pain, a dor acaba por ser uma experiência pessoal que está ligada, do ponto de vista emocional e sensorial, a uma experiência desagradável que pode estar associada ou potencialmente parecer que está associada a um dano tecidular ou um potencial dano tecidular. Parece gerar muito confuso, mas basicamente o que aquilo implica é que pode ter dano, como pode achar só. E isso é essa a experiência, daí ser uma experiência muito pessoal. Agora, a dor tem um caráter protetivo, porque o corpo humano está desenhado para sobreviver. Convém, a jeito. Bom. Agora, por isso é que as pessoas que têm alterações genéticas que façam não sentir dor têm uma esperança média de vida muito mais baixa. Porquê? Porque eles não desenvolvem mecanismos de aprendizagem de proteção face a estímulos que podem ser uma ameaça à integridade do corpo e à sua própria sobrevivência. Porque podes meter a mão no fogo, eles não sentem. Exato. E pode ter partido um osso, também não sabe. Exatamente. Pode ter danos internos, não sabe, não sente. Isto temos morangos com açúcar, que eu lembro. Houve uma temporada que havia uma gaja assim. Eu lembro-me disto. Havia uma temporada. Qual foi? Não sei, mas sei que há uma temporada que havia uma rapariga que não tinha dor e qualquer coisinha, ela caía, iam para o hospital a ver se tinha acontecido alguma coisa. Ela queimava-se, não sentia nada, o que tu estás a descrever. A pessoa não sente dor de nada, pode ter partido um osso, pode estar com uma hemorragia, pode estar queimada, não sente frio, não sente calor. É uma vida difícil. Claro. Portanto, por vezes o que acaba por acontecer é que essa proteção é de tal forma elevada, como é no caso das dores crónicas, que acabamos por estar a ter uma resposta protetiva do corpo a um estímulo que, à partida, não é nocivo ou não está a colocar em causa a integridade da saúde da pessoa. A Cátia está aqui a perguntar se podes falar da relação da dor versus lesão. A relação da dor versus lesão é o que é diferente? O que é que difere? Eu vou supor que sim, mas podes abordar isso, depois se for outra coisa ela comenta aí, Cátia, para a gente ter a certeza do que é. Sim, lá está. A dor acaba por ser a definição que eu acabei de dar da IASP, que pode ser atribuída a um eventual dano tecidular ou a um potencial dano tecidular. A lesão acaba por... Também há uma definição muito objetiva oficial de que é a lesão, porque depois depende, é a lesão do quê? É a lesão se é traumática, se não é traumática, mas dor e lesão acabam por ser dois mecanismos completamente diferentes, em que a lesão normalmente está associada a uma alteração estrutural, tecidular, e que a dor acaba por ser só uma experiência subjetiva que aporta potencial ou não potencial de dano. Se calhar com exemplos pode ser mais fácil perceber. Se tu estiveres descalço, estás descalço a andar durante a noite, pisas uma peça de Lego, é uma dor excruciante. Exato, ao bater com o mindinho na ponta da cama. Mas a lesão... Exato. Outro ponto de vista. Normalmente eu até às vezes dou este exemplo que acaba
acaba de ser um bocado caricato, é se tu pegares no teu polegar, e a não ser que tenhas hiperelasticidade ligamentar, que acaba por enviesar aqui um bocado os resultados, ou que já tenhas aqui alguma alteração no nível do dedo, se tu puxares o dedo o máximo que conseguires para trás, até começares a sentir dor, largas e, em termos de lesão, não tens qualquer, não causas qualquer lesão. Mas o estímulo que tu deste foi percepcionado por algum motivo, Perigoso. em que, lá está, provocou a sensação de dor. Não sei, se foi isto, Cátia, top. Se não foi, pergunta, força. E são aliás, são duas ocorrências completamente que não estão necessariamente interligadas. Uhum. Porque Exato, as pode situações acontecer onde tens dor, pode lesão, acontecer dor sem lesão. Então, mas pode acontecer lesão e não teres dor também? pode. Normalmente aqueles cortes Sim, de sim. papel, ou O quando dás papel, um, exato. depois por acaso ou passas a mão ou lavas as mãos com um detergente ou não sei o quê e aquilo começa a arder e dizes assim, pá, como é que eu fiz este corte? É uma Sim, lesão, sim. é uma lesão, não é grave, mas não deixa de ser, lá está, um caso em que ocorre uma lesão e não tens dor. Até porque, novamente, isto vai bater no que é a definição de lesão. Existe muita gente que tem alterações estruturais e lesões e que é completamente assintomática. Que tem rupturas de coifas de rotadores, rupturas musculares, rupturas ligamentares e Pode ter que hérnias e não tem dores nenhumas, e há tem quem não tenha hérnias e está cheio de dor nas costas. Ah, Há quem tenha hérnias e não tem dor nenhuma, e há quem não tenha nenhuma hérnia e está cheio de dores, por outro exemplo. exemplo. Outro exemplo, sim. Interessante, interessante. Outra coisa, que eu, por acaso também li, foi um estudo que o Pedro me enviou, que era sobre a da lombar, que também tem um medo associado à tarefa. A pessoa, por exemplo, lesionou-se ou teve um problema, lesão, lá está, a definição de lesão depende. Mas após realizar uma tarefa como apanhar uma caixa do chão, sentiu uma dor. Depois a pessoa vai associar aquele determinado movimento sempre a dor, ou seja, ela pode não ter nenhum problema, mas quando ela vai repetir aquele movimento, não tendo nenhuma alteração celular, ela volta a sentir dor. Podes abordar só um bocadinho isto? Já falámos um bocadinho disto. O quê? De dor estar associada à tarefa? Sim. É porque estou um bocado aos cortes e eu não ouvi o início. O que queres saber é porque é que ela sente dor sem sentir dano celular? Tinha o medo, sim, no estudo que falavam, tinha o medo associado à tarefa. Ela tinha sentido dor um dia, por exemplo, a pegar numa caixa, e depois, cronicamente, fica com dor, não tendo qualquer alteração nos seus tecidos. Ou seja, ela fica associada àquela tarefa, sempre que ela vai fazer aquilo, ela sente dor, e a fazer mais nada, sente dor. Eu não sei se pode ser assim tão simples. São Sim, simples. estou a simplificar. Levantou uma caixa, então agora aquilo cronificou e agora sempre que levanta uma caixa tem dor. Estou a Mas simplificar, estou super simplificado. não, isso acaba por ser o que nós estávamos a falar da cinesiofobia. Sim. Até porque, do ponto de vista neural, a percepção daquele movimento e a percepção daquela tarefa, ou daquela atividade, o que quiser chamar, acaba por ter impacto para aquela pessoa em particular. Eu tinha, pelo menos há bocado eu vi aqui que estava aqui o João Santos Neto a participar, não sei se ele ainda está, se não, que estava a falar com ele sobre casos de dor crónica. E ele contou-me de um caso que para nós é quase irrisório, é impossível que não é impossível, mas achamos que nunca iria acontecer. Que é uma pessoa que, lá está, tem dor crónica a fazer flexão da coluna. O João estava a calçar só a atar os sapatos e dobrou-se para atar os outros. E a pessoa, desesperada, pediu-lhe: João, levante-se, 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 que eu estou cheio de dor. Só por ter o input visual do que era estar alguém a fazer flexão da coluna. Portanto, o estar. Há quem
uso os termos que são os neurotags, que são coisas que não estão todo confirmadas, mas a malta do neurocentrismo da Dora gosta de usar esses termos, acabam por ser associações que não sei se tem algum cão a ladrar. Tenho. Olha os meus cães, não deve ter passado alguém na rua. Que é para continuar ou está para ti? Dá vontade, continua. Continua. Que acabam por ser essas associações que a pessoa tem, como é que percepciona a experiência de movimento. E pode estar efetivamente ligada a essa experiência anterior do que é ter uma flexão da coluna. Tu estavas a falar que era pegar numa caixa, né? A fazer flexão da coluna. Pronto. E as experiências passadas também acabam por ter uma influência na predição do que é que pode ser aquele movimento. Agora, lá está, mais uma vez, e não te consigo dizer por A mais B porque é que uma pessoa acaba por associar aquele movimento e a ter dor, realizar aquele movimento sem ter qualquer dano tecidular. Achamos que é pela cinesiofobia. Achamos. Depois há outros mecanismos que podem estar a ocorrer. O próprio bracing pré-movimento, ou seja, a pessoa antes de realizar qualquer movimento já está completamente tensa, que altera. Sim, no estudo também falava disso, que era muito complexo, falavam que ela diminuía a amplitude do movimento, por exemplo, da coluna, antes de realizar o movimento, pensavam muito antes de fazer, depois eles fizeram vários questionários, a pessoa, por exemplo, a ver certas situações, como é que o grau de catástrofe, ou se ela estivesse naquela situação, quão grave é que ela acha que seria se fosse ela a fazer, várias coisas. Lá está, a questão, voltamos a bater no mesmo, a catastrofização e a cinesiofobia. Isto aliada a uma data de inputs que a pessoa acaba por receber, visuais, auditivos, proprioceptivos, o que seja, que acabam também por ser processados, que dão uma resposta, o corpo acaba por dar uma resposta e esse próprio output acaba por voltar a ser um input e andamos quase aqui num looping de predição do que é que efetivamente está a acontecer e se isso depois acaba por ser ou não um motivo para o cérebro, apaga esta parte do cérebro, para a pessoa sentir dor. Já que estamos a falar nisto, também fizeste um post que eu também achei interessante, que é o impacto de dizer o diagnóstico à pessoa. E acho que também chegaste a fazer umas stories, ou foi outro post que tu fizeste, mais longo, num vídeo, a falar do impacto do diagnóstico que pode ter na pessoa e se será assim tão importante ela fazer um exame. Eu já não sei que posto foi esse, mas acho que aqui acabam aqui por ser duas coisas diferentes. Um diagnóstico tens que dar à pessoa. A pessoa tem direito a saber o que é que se passa com ela. Quando vai à tua procura, está à espera de obter uma resposta. Não é uma questão de se dás um diagnóstico ou se não dás um diagnóstico. Se dizes ou não dizes. Agora, o que acaba por ter é... Aliás, são aqui duas coisas distintas. Pode ser a maneira como tu dizes o que é que a pessoa tem ou porque é que tem a justificação para o problema que ela tem, que é uma coisa. E outra coisa acaba por ser o uso excessivo de exames complementares de diagnóstico, acho que é isso que estás a referir no caso da Sim. dor musculoesquelética. Portanto, acabam por ser aqui duas coisas distintas. Da questão da comunicação, lá está, se calhar justificações como tu olhas para um exame, realmente vês lá ali uma hérnia ou vês alguma alteração a nível da coluna vertebral e vês para a pessoa e diz assim, epá, olha, a pessoa tem 30 anos, vamos supor, você tem 30 anos, mas tem uma coluna de 70. Você, se pega em pesos, arrisca-se a ficar paralisado numa cadeira de rodas. É assim, eu não sei o que é está nessa situação, mas imagina o que é que tu tens uma dor de costas e entras num consultório e te dizem que se tu levantas peso ou se dobras a coluna vais ficar paralisado ou que vais ficar de cadeira de rodas. Ou que tens osso a roçar em osso, ou que tens o tendão completamente desgastado. Assim, acaba por... A
as palavras e a maneira como ligas acabam por ter impacto e acabam por levar, lá está, uma catastrofização, uma cinesiofobia maior e a melhor prognóstico ou pior prognóstico. Muitas das vezes os utentes que eu recebo acabam por me vir com ideias erradas, pré-concebidas, do que é que pode realmente estar a acontecer e pode ser a causa do problema. Que é comum. Nós estávamos sempre habituados, ou fomos habituados a trabalhar sob um modelo maioritariamente biomédico e biomecânico, em que a estrutura era rainha e senhora da causa dos problemas, e agora, aos poucos, é que a nova escola, as novas vagas e as pessoas que estão atualizando é que começam a mudar completamente o discurso e começam a perceber que, se calhar, a estrutura, na grande maioria dos casos, que estamos a falar de dor lombar, não tem assim tanta preponderância como achávamos que tínhamos. E isso acaba por ser um trabalho de literacia em saúde que todos nós profissionais temos de começar a fazer perante a população. Porque depois tu ainda tens, já não basta o problema em causa, que levou a pessoa a um episódio de dor ou que a procurar ajuda de profissionais, depois ainda tens que resolver o outro problema que foi criado, que são todas as yellow flags ou red flags todas as yellow flags que a pessoa já traz do que já ouviu dos outros profissionais. Ou seja, se calhar já teve num profissional que lhe disse que era a coluna fora do sítio, depois vai ao outro diz que é um desgaste não sei do quê, depois diz o outro que tem o core fraco, depois o outro diz que tem são os glúteos que não disparam, e quando a pessoa chega ao pé de ti, eu não sei como é que eu ainda estou vivo, porque eu tenho tudo e mais alguma coisa. Tenho os males todos, mas ainda está lá. Porque se eu me mexo, arrisco-me a dar o badagaio. Agora, e isso depois o que é que traz? Traz a tal cinesiofobia e catastrofização que temos estado a falar, que acaba por ser... Isso pode ter um impacto negativo e fazer que a recuperação seja mais longa. Claro, e catastrofizar, a passar de um episódio de dor aguda, que até poderia passar em 3 ou 6 semanas naturalmente, arranjamos ali um embrólio de problemas à pessoa que não havia qualquer tipo de necessidade. Exato. Depois, na segunda parte da tua pergunta, que é a questão dos exames complementares de diagnóstico, isso passa por... Acho que é uma questão muito... Também lá está, multifatorial, que é... Temos, mais ou menos, ideia que entre 90% a 95% dos episódios de dor lombar não são casos graves, ou não são casos severos, que não apresentam red flags, que não exigem logo de imediato, cuidados médicos especializados, ok? E que não estão associados a dano tecidular. E o que acontece, quer porque nós culturalmente já estamos habituados a receber o exame, porque também de certeza que já é comum já se ter ouvido falar que se vais ao médico, dizes que tens dores, ele não te passa um raio-x, o médico é um incompetente. É um incompetente, exato. É um incompetente. Uma dor e o gajo diz que vai para casa que isso passa. O médico não vale nada. É como ir ao médico, tu dizes que estás doente e ele não te passou nenhum comprimido, e sabendo o médico que aquilo daqui a 5 dias já passou. Mas pronto, mas o bom médico depois é considerado aquele que passa um brufeno ou logo o que é. Isso é de um ponto de vista cultural, acharmos logo que precisamos disso. Depois acaba por ser, por vezes, um método digamos assim, de alguma ajuda, de algum conforto para médicos que têm pouco tempo de prática, mas que fazem o diagnóstico, percebem exatamente qual é o problema, mas querem ter a certeza, porque lá está aquela questão de incerteza, quando somos profissionais que são licenciados, de que o erro é maior, que a probabilidade de errar é maior. E acaba por haver uma sobreutilização dos exames complementares de diagnóstico para garantir, ok, então eu tinha a certeza do meu raciocínio, tenho aqui a prova, tenho aqui a imagem, tá. E depois, novamente, a questão de ainda temos uma forte presença de raciocínios puramente estruturalistas e biomecânicos como a causa de dor. Mas o exame complementar de diagnóstico, neste caso o raio-x ou um ataque, ou o que seja, não deixa de ser só
quase uma fotografia do que é que está a passar quando a pessoa está ali direitinha, quietinha ou na posição que o exame requer. E tu na fotografia não consegues apanhar o que é que a pessoa está a sentir. Estou E só isso aqui a acaba por... E isso acaba... Desculpa, diz? Não, continua. Não, isso acaba por, lá está, levar a uma sobreutilização desadequada do que é que são os exames complementares de diagnóstico. Não quero, atenção, isto não é uma questão, não estamos aqui a deitar abaixo os exames complementares de diagnóstico. Acabam é Claro. dor musculoesquelética, principalmente em dor lombar, não existir necessidade de o fazer, desde que o raciocínio, obviamente, indique que não existe red flags ou outras patologias severas que possam estar a provocar aquela dor. E acaba por ser. E a questão cultural. Porque o português é muito bom a querer o exame e querer o comprimido, tudo o que dá trabalho e tudo o que é espera e que não sei o quê, não sei o que mais, não é para o português. Eu tenho aqui, falta 5 minutos para fazermos 1 hora, mas acho que dá para responder e depois abrimos um bocadinho só para acabar, também não nos falta falar muito. Uma pergunta do João, que ele pergunta: como lidar com pessoas com crenças muito acentuadas numa fase aguda em que sabemos que a situação tem uma progressão positiva? Ou seja, quando uma pessoa tem uma crença muito acentuada que tudo o que são mitos são verdade. Ele sabe lidar com isto, tenho a certeza. Está a fazer esta pergunta. Ele está a fazer para, se calhar, quem não sabe lidar, começar a saber lidar. Ok. Tá. Epá, eu tinha aqui a pergunta e de repente desapareceu. Consegues fazer outra vez? Eu consigo tudo. Ó. Está aí, ó. Obrigado. Deixa-me carregar aqui na memória. Ok. Como lidar com pessoas com crenças muito acentuadas? É assim, isto primeiro acho que acaba por ser. É ser honesto. É ser honesto. Também é preciso, obviamente, perceber, e eu e o João já falámos várias vezes sobre isto, que é a questão de em que meio é que estás inserido, onde é que tu estás inserido. Tens margem de manobra para poder estar a dizer isso às pessoas, sim ou não? Podes-te arriscar a que a pessoa depois não acredite em ti ou que não ache que providenciaste o serviço que ela pretendia, que vai encontrar as expectativas dela e depois ela vai-se embora e vai procurar outro serviço e tu arriscas-te ou estás perante o teu patrão de perder o utente, mas acho que nós somos profissionais de saúde, antes de mais. E ainda que, obviamente, a saúde não deixe de ser um negócio como outro qualquer, é um negócio que tem particularidades. E, do meu ponto de vista, o que eu faria é não é aquela questão que nós chamamos que é o consentimento informado, João. Porque consentimento informado também não implica só a intervenção, mas se o teres explicado à pessoa que, naquele caso, a probabilidade da causa é XYZ, que essas crenças podem ter impacto na intensidade da dor, porque não é por tu lhe tirares as crenças que a dor vai desaparecer se for um episódio de dor agudo. Obviamente pode diminuir a tua intensidade, aumentar a capacidade associada a esse processo doloroso, mas é dizer a verdade, é explicar o impacto que as crenças podem ter no episódio de dor que ele está a sentir e garantir que a pessoa é educada também nesse sentido do que é expectável acontecer num caso de dor aguda. Do ponto de vista mais da intervenção propriamente dita, também é mostrar-lhe que há expectativas do ponto de vista da intervenção. Que ele chegou aqui do paciente, se calhar o que o paciente está à espera que lhe faça, não sei. O que acontece muito, que é um dos casos, é a pessoa vai e está à espera ou que assestá-los, ou que lhe faça uma massagem, ou que não sei o quê, não sei o que. Eu, pela minha conjuntura e pelo meu tipo de trabalho que eu posso desenvolver, eu educo bastante, explico à pessoa e mostro-lhe que, provavelmente para o caso que ela está a sentir, ela vai acabar por passar independentemente do que a gente faça. O que me interessa é que ela se mantenha o mais ativa possível e
as minhas sessões passam quase por catastrofizar aquele movimento e começar a mexer de forma ativa, de forma a que a pessoa entenda e sinta que, epá, ok, se calhar não preciso estar assim tão preocupado, se calhar até consigo fazer um bocadinho mais do que eu pensava. Ou, porque também muitas vezes a pessoa vem com crença de que não pode fazer nada ou está muito grave e basta só tu reconfortares a pessoa a dizer, olha, não é nada grave, já faz com que aquele sistema nervoso acalme um bocadinho, as Exato. hormonas de stress que estão em circulação acalmem um bocadinho e que a pessoa até diga, epá, olha, só por Eu me causa sinto disso que já me melhor. sinto mais confortável, já ainda sinto aqui, obviamente, uma dor a fazer uma flexão do ombro, ou o que seja, Fal- mas pá, já estou muito mais aliviado. Portanto, acho que passa sempre por aquilo que nós já sabemos e que a evidência nos tem vindo a demonstrar, que é ser honestos com a pessoa, explicar-lhes a grau de probabilidade que pode estar a acontecer. Isto, obviamente, as red Só, flags. deixa-me, tenho que interromper que isto dentro de 5 segundos vai abaixo, ou seja, temos de sair e temos de voltar, está bem? Já está, já estava no outro, exato. Já está aqui, já voltou o João, já temos mais ou menos os que estavam. Podes dar continuidade ao que estavas a dizer? Estamos a falar de casos de dor aguda. Um, Exato. para sumarizar, é aquilo que nós já temos de falar. Excluir red flags, garantir que não existem red flags, reconfortar a pessoa de que não pode, a probabilidade de não ser algo grave é elevada, aconselhar a que se mantenham o mais ativa possível e muito provavelmente a dor até iria passar se não fizermos nada. Obviamente que ninguém quer esperar 6 semanas para garantir que a dor se vai embora. Podes introduzir alguns movimentos, sabes isto melhor do que eu, introduzir movimentos e começar a introduzir exercício para que a pessoa também perceba que, ok, se calhar isto não é assim tão grave como eu pensava. Por isso lá está, também a introdução do exercício ou do movimento não é tanto de um caráter de treino, ou de falecimento, ou de resistência, o que seja, das qualidades físicas, mas mais para mostrar à pessoa que ela hum, consegue gerir a sua condição e ser autónoma e hum, providenciar estratégias para se a dor se mantiver com alguma intensidade, mesmo após a sessão, que estratégias ela consegue usar durante o dia a dia, de forma a que vá conseguindo fazer a sua vida e que a dor que a sua vida não seja determinada pela intensidade da dor. Excelente. Eu só tinha aqui uma coisa para falar que agora, mais uma vez, ou sou eu que estou a reparar que está toda a gente já falava disto, ou agora está tudo a falar disto, que é o conflito subacromial, que parece que não é assim o problema que andamos a fazer estes anos todos. Sim. E, Pronto, este era um momento em que tu abordavas agora um bocadinho o que é que a literatura atual parece querer dizer sobre isto. assim, do que tenho. Então, primeiro podes explicar, porque se calhar pode estar a ouvir pessoas que não sabem, eu acredito que toda a gente saiba, mas quem não sabe, pode haver quem não sabe, o que é o conflito subacromial e o que atualmente, o que se pensava antes, basicamente, e o que se pensa agora sobre isto. O que é que a evidência nos diz sobre isto atualmente? Assim, normalmente o que se referia, onde se referia o que é o conflito supracranial, era definido assim de grosso modo como o tendão supraespinhoso que passava por debaixo do acrómio quando existiam movimentos da glenohumeral, nomeadamente em abdução e em flexão, que acabava por ser e que acabaria por provocar dores e problemas nos tendões das coxas, nomeadamente no supraespinhoso. E que isso era a causa de dor e depois também não percebo muito bem porquê. Foi-se criando a ideia de que então para tratar isto temos que fortalecer rotadores externos do ombro. Não interessa. Do ponto de vista do que é que a evidência tem vindo a começar a demonstrar, é que ainda que há vários tipos de acrómio do ponto de vista estrutural e que essa mecânica
esse chamado conflito não está tanto na base da maioria da sintomatologia dolorosa que há no ombro, como se pensava. Está um raciocínio puramente estruturalista ou puramente biomecânico, como sendo a causa de dor, não está a ser assim tão comprovado como se achava, ou como algumas pessoas ainda vendem a conflito subacromial. Até existe já alguma literatura que começa a sugerir que o síndrome subacromial deveria ser chamado ou doença dos rotadores ou simplesmente só síndrome doloroso ou dor inespecífica do ombro. Porque, lá está, tal como havia a situação que era o corpo fraco e que era a hérnia que provocava a dor lombar, a culpa da dor do ombro é sempre pelo conflito subacromial. É o coitado do supraespinhoso que está sempre a sofrer o impingement e que provoca ali dor, e que é preciso fortalecer os rotadores externos, que é para aquilo, que é para ter mais suporte ali a nível do ombro, que é para a dor deixar de existir. Isto depois não é só o conflito subacromial, porque depois o conflito subacromial é associado a discinésias de escapulares e alterações posicionais da omoplata e que faz com que a mecânica do ombro já seja algo completamente disfuncional e que essa disfunção é a causa de dor. Mas voltamos sempre a toda a gente quer uma causa e efeito. Se dói é por isto e pode ser tanta coisa e muitas vezes nem fazemos ideia. O problema é que continuamos a achar que com raciocínios puramente estruturalistas e biomecânicos vamos conseguir explicar uma coisa que é extremamente subjetiva e multifatorial. Exato. E que, mesmo alterações estruturais degenerativas não estão associadas a sentir dor. Há pessoas perfeitamente assintomáticas que têm alterações estruturais, algumas até ditas graves, que, ainda que não sejam consideradas red flags, mas ditas graves, que não sentem dor e fazem a vida deles sem problemas, sem alterações a nível funcional. E a literatura já tem estudos disso há décadas a mostrar isso. Sim, isto já tem algum tempo. Isto já é antigo, mas ainda não é atual. Eu acho que é em 1989, por acaso o João Santos Neto está aqui, ele é capaz de me saber responder exatamente, que é, experimentalmente, já temos dissociado dor de nocicepção. E ainda continuamos a ver argumentações e justificações em que associam nocicepção a dor. E coisas de 1900 e troca passo. Ou seja, que só por existir uma maior ativação, maior excitabilidade dos nociceptores, o cérebro vai interpretar isso como dor e dói. Ou seja, aquilo sentes na pontinha da mão, aquilo vem disparado cá para cima, é processado como mal, volta para baixo e tens dor. E Saltos de lógica. lógica assim muito grandes que é assim, também não. Eu quando estudei, e provavelmente os meus colegas também estão aqui quando estudaram, quando nos foi ensinado isto era tudo muito lógico, fazia tudo muito sentido. Exato. É isto que nos estão a ensinar, é isto que ocorre. Agora, à medida que vamos sendo críticos, começamos a avaliar a evidência, começamos a ver que as coisas não são tão lógicas e tão mecânicas como fazem parecer nas aulas e nas formações. Quando chegam as pessoas ao pé de ti e que o que é lógico, de repente, não faz sentido algum, porque as coisas não batem certo. Começas a encontrar exceções às regras, à regra, e quando dás por ti, as exceções à regra já são mais do que supostamente o que tu aprendeste como sendo lógico e como sendo o que acontece. Até porque as coisas não ocorrem como. As coisas não acabam por não ocorrer como a gente espera que aquilo vai ocorrer. Nós aprendemos todos a terapia manual, aquilo de fazer as mobilizações, as manipulações, massajar, não sei o quê, achar que estávamos ali a alterar todas as estruturas e desfazíamos e metíamos no sítio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois a pessoa chegava ao pé de ti e dizia assim: continuo com dor, como é que é? Exato. Depois eu fiz as coisas no sítio, ouvi o POC,
alonguei e tal, e como é que isto continua com dor? Pois o que acontece muito é, pá, a culpa é da pessoa, ela não fez, continua a fazer aquilo que eu não disse para ela fazer, ah, não resultou, a culpa é da pessoa, a culpa não é minha. Claro. Tudo como manda a lei, eu fiz tudo como aprendi na faculdade e na formação, se não tive resultados foi porque a pessoa fez alguma coisa de errado que fez com que ela continuasse a ter dor ou continuasse com aquele problema. E acho que foi a maneira ótima de acabarmos isto. Só se alguém tiver alguma pergunta, mas acabámos em grande. Isso acontece muito. Há muita coisa que nós achamos, pá, faz tudo, porque há muita coisa que realmente a pensar, olha, isso faz sentido, mas depois passamos para a prática, a sério, e depois, pá, não funciona. Não é assim, e depois vamos vendo a fundo, pá, dói-me, a minha dor de costas vem da minha orelha, porque inerva tudo por aqui e tem de ser da orelha, pá. Isso já são outras Tem aqui conversas. uma pergunta. Já, Exato. Não. para mim já é holístico a mais essa a questão. Metes uma agulha na orelha e tratas a tibiotársica instável que está do lado contralateral, que depois passa pelo fígado e a centralidade toda. Isso já é demasiado holístico e esotérico para mim. Exato. Mas, é assim, uma das coisas que nós, independentemente do profissional de saúde que sejamos, que temos que continuar sempre a ser críticos. Temos de ser críticos. Claro. A evolução, isto vai tudo evoluindo, a evidência tem saído e nós acabamos por necessitar de ter novos paradigmas de aprendizagem, novos paradigmas de intervenção. E o que nos acabamos por perceber é que a malta anda a estudar, continua a ser crítica, mas depois, quando chega à realidade, o sistema não está preparado para eu estou-me a rir e já digo, para, É porque eles que é um trigger point. exatamente, isso é outra, é, Dá é outra muito coisa. online. Isso dá muito online. A limitação e da causa da dor, outro unicórnio é a questão dos trigger points. Mas mesmo mudar os paradigmas, e os paradigmas também só se começam a mudar com começar a cada vez a existir mais ruptura desses mesmos paradigmas anteriores e começar a existir alternativas ao que está instaurado. Precisamos cada vez mais pessoas a ser críticas, cada vez mais pessoas quer dizer, os profissionais que não são de saúde precisam começar a assimilar isto como sendo cada vez uma coisa mais natural. A questão do estarmos a falar do modelo biopsicossocial precisa de ser uma coisa cada vez mais tem de ser interiorizada. As pessoas têm que começar a ouvir cada vez mais que não é só a estrutura que é importante ou só os fatores biológicos que são importantes quer para as suas patologias, quer para as suas dores. E isso vai necessitar que partimos pedra, bater pedra, bater pedra, bater pedra, porque isto vai depois contra o sustento de muita gente. Uhum. Exato. E o facto de ir contra o sustento de muita gente e contra, digamos, a inércia de querer mudar e agora, epá, eu estava tão bem, agora vêm estes gajos para aqui chatear, querem mudar esta porcaria toda, já faço isto há 40 anos, sempre a mesma coisa e nunca tive problemas. Exato. É a falácia da antiguidade. Uns espertos aí com 5 anos de prática e vêm para aqui dizer que isto não é nada assim, não sei o que, não sei o que mais. E pronto. É como tudo, não é? Aos bocados, a verdade vem ao de cima. Esperamos que sim. Mas pronto. Perguntas? Temos, temos aqui algumas perguntas. Tenho aqui uma pergunta que é: achas que a terapia manual acaba por facilitar o criar a empatia com a pessoa e assim facilitar o tratamento psicossocial? É assim, o que eu acho que acaba por ser é quem cria empatia não é a técnica. Quem cria empatia são as pessoas. Agora, eu percebo a pergunta, é se a terapia manual pode acabar por ser uma maneira de conseguires ganhar, ou aquela famosa expressão, o buy-in da pessoa, de forma a que consigas depois Fazer o que funciona.
sim, consigas sensibilizar alguma questão da dor e que a pessoa depois até te permita que, se quiseres introduzir o exercício, ou se quiser introduzir uma reabilitação mais ativa, depois permite. É assim, isto, obviamente que nós temos de providenciar, segundo a melhor evidência científica disponível, o tratamento ou a intervenção que acaba por ter maior probabilidade de resultar para a condição que a pessoa nos traz. E ainda que, atenção, com o exercício nós também não sabemos exatamente como é que, no caso da dor, como é que o exercício funciona para a dor. E o que é que, em termos de terapia manual, tem vindo a acontecer? Que terapia manual encontra-se atrás, não é tão eficaz como não é tão eficaz como um exercício ou como uma mobilização ativa, segundo a evidência. Agora, tens muita gente que são terapeutas manuais autênticos. E aqui não é questão da fisioterapia ou da medicina ou da osteopatia, etc. Trabalham mesmo com, maioritariamente, o raciocínio é utilizar a terapia manual para, lá está, desfazer isto, melhorar aquilo. Agora, a questão das adaptações neurofisiológicas, que usam como perpetuação para continuar a utilizar esse tipo de terapias. Agora, eu não sou anti-terapia manual. É importante conseguirmos enquadrar a terapia manual no que é o contexto daquela pessoa e se para aquela pessoa pode ou não fazer sentido. E com que racional é que tu utilizas aquela terapia manual? Podes estar a fazer uma mobilização ativa assistida, simplesmente porque a pessoa tem medo de fazer aquele movimento e tu, com o input das tuas mãos, orientas o movimento. Uhum. Não teres um raciocínio de epá, eu estou a meter a vértebra, a L5 no sítio e estou a estabilizar aqui e como eu aqui estou a parar o movimento, ela já consegue mexer sem dor, mas acabas por estar a conseguir utilizar as tuas mãos. Então, a resposta à Maria João é exatamente isso. Não é que a terapia manual ou outra terapia passiva que os fisioterapeutas possam utilizar tenha que ser completamente descartada, pode ser enquadrada para determinado paciente, para determinada situação. Agora, não é o que nós encontramos aí ao pontapé, que é o quê? A pessoa dirige-se ao fisioterapeuta, sente-se na marquesa, avalia, estala, alonga, não sei o quê, não sei o que mais, e temos uma abordagem puramente passiva, quando sabemos que uma abordagem puramente passiva é um cuidado de saúde de baixa qualidade para a grande maioria dos problemas musculoesqueléticos. Desde que a pessoa consiga realizar movimentos ativos ou que tenha já capacidade funcional para realizar movimentos ativos. Temos aqui outra pergunta. A dor no conflito subacromial não poderá ser exacerbada através do encurtamento do peitoral menor, levando à anteriorização do ombro? Deixa-me lá ler. A dor no conflito subacromial não poderá ser exacerbada através do encurtamento do peitoral menor. É assim, a questão que eu coloco é como é que uma anteriorização do ombro provoca dor? Ou seja, sabendo nós o mecanismo neurofisiológico da dor, como é que uma anteriorização do ombro, per se, provoca dor? Estás aqui a ler a da... Agora a que apareceu agora? Não. Deixa eu ver o que é que ela disse. O que ela queria dizer há um bocado, que a pergunta da terapia manual é: eu estava mais a referir-me ao facto de que o toque ajuda a facilitar que o utente consiga expor mais o que se passa a nível psicológico e social. E assim conseguimos melhorar o nosso aconselhamento. Depois aqui podemos entrar numa discussão que é, toca a terapia manual, sim ou não? Eu espero que ela responda. Está bem. Sim, Ou simplesmente faz. Pronto. qualquer narrativa, porque eu acho que aqui depois outro grande problema que nós temos é que nós focamos demasiado em técnicas
demasiado nas técnicas e... Mas isso foi o que eu te perguntei, Maria João. Não vale a pena eu fazer-te a pergunta e depois devolves-me a pergunta a mim. Porque focamos muitas opiniões. É se a terapia manual vai fazer, se o exercício vai fazer. E nós continuamos a ser demasiado focados em técnicas e perdemos um bocado a visão macro da coisa. Que é, muito provavelmente, não é a técnica que nós fazemos que vai ter importância neste caso, na empatia ou no empowerment do utente. O que é que dá um empowerment ao utente? É o tal reconforto que falámos há bocado, dizer que, olha, afinal não é assim tão grave como pode pensar, mostrarmos-lhe ou darmos estratégias de autogestão e que ele consiga ver que, epá, efetivamente eu consigo. Se é por eu meter uma mão no joelho da pessoa que ela consegue realizar um movimento com menos dor, sem dor, etc., eu não vejo nenhum mal em colocar a mão no joelho da pessoa. Agora, outra coisa é dizer, olha, você está a ficar sem dor porque eu lhe estou a meter a rótula para dentro e isto está a ficar alinhado e como está a ficar alinhado, esta disfunção era a sua causa de dor. Que é um racional completamente diferente. Porque uma coisa é tentar para ajudar ou para facilitar. Outra é tu aplicares uma determinada técnica. Isto também se aplica ao exercício. É como tu dizer assim, olha, posso aplicar exercício para dar empowerment ao utente? Podes. E depois dizer assim, mas estamos a fazer exercício porque tens um corpo fraco. E o corpo fraco é a justificação da tua dor lombar. O exercício, mesmo como ferramenta, pode ser extremamente nocébico e pode ter exatamente o efeito oposto. Agora, se é por tocar, se é por colocar as mãos, que para mim, e acho eu que também tem entrado em desuso, que colocar as mãos não é propriamente terapia manual, porque terapia manual, quando a realizas, tu realizas com um determinado pressuposto, alguma lógica por detrás, estás a aplicar aquela pressão, ou porque estás a aplicar ali, ou porque estás a aplicar assado, e não é necessariamente um toque inespecífico. Tem um racional por trás. Agora, se diz assim, eu toco, porque as pessoas sentem-se mais acarinhadas, mais acompanhadas. Mesmo a questão da importância do toque entre seres humanos, eu não vejo mal nenhum em tocar. A questão não é querer afastar, dizer que os fisioterapeutas não podem usar as mãos. Às vezes eu brinco e até, entre aspas, classifico como se fosse hands-off, physio hands-off, mas o physio hands-off não implica não usar as mãos. Implica é não utilizar a terapia manual com raciocínios puramente estruturalistas e pré-definidos do que é que a terapia manual realmente está a provocar ali naqueles tecidos. Portanto, toque, na minha opinião, não é terapia manual. Se podemos usar o toque, se podemos usar a terapia manual, depende do contexto, depende da pessoa, justifica-se sim, se não. Para quem vai ouvir depois, se calhar tu vais responder para quem está a ouvir agora no Spotify ou no podcast. Sim, mas se já podes usar a terapia manual em vez de tocar à toa, por que não? Porque, por exemplo, tem estudos em que se fizeres uma manipulação à toa ou fazeres uma manipulação segmentar, é exatamente a mesma coisa. Dá mesmo. Ou se fizeres uma mobilização comparado com uma manipulação, dá exatamente a mesma coisa. Ou seja, mesmo a própria terapia manual, como nós o fazemos, é altamente inespecífica nos resultados que nós temos. Além de não sabermos como é que funciona, tal como também não sabemos porque é que o exercício melhora na dor. Temos várias posições, mas não temos certezas. Pelos vistos, é altamente inespecífica nos resultados que ela traz e nos motivos pela qual ocorre. Ora, é assim, Maria João, eu não vejo qualquer problema em utilizar a mão. Ou tocares, o que seja. Outra coisa é, estás a fazer uma distração porque a faixa está não sei o quê, não sei o que mais, e a biotensibilidade e todos esses pressupostos estruturalistas e pelo qual estás a aplicar essa técnica, estejam lá, porque a partir do momento em que estás a aplicar com esse intuito, é porque o teu raciocínio está virado para esse lado. Agora, se
consegues colocar, se consegues melhorar a autoeficácia e a autogestão da pessoa porque tocas, não vejo qual é porque não. Nós lá está, somos fisioterapeutas, não somos técnicos de exercício físico só para usar exercício, nem somos massagistas só para usar massagem, tal como, e também é uma falsa dicotomia estarmos aqui a falar só de exercício e terapia manual, porque existem N outras modalidades que podes utilizar. Agora, justifica-se, não justifica, sim e não, isso também depende da pessoa que tens à frente e de como é que tu consideras que melhor consegues ajudar essa pessoa e providenciar os melhores cuidados em saúde. Yeah, acho que ficou bem respondido. E agora, última pergunta que temos aqui para terminar. E comparando pessoas que têm ombros mais anteriorizados, não apresentam mais vezes dor? E ao promover a posteriorização, trabalhando os movimentos escapulares, não aumentas a estabilização da glenohumeral? Não, pá. Estás comigo? Estou a ver. Estás. Estavas Estás a a ver, ok. aqui a questão é, primeiro, são duas coisas diferentes, João. João, porque eu sei que é o rapaz que está por trás do user ID. Ahm, essas pessoas que têm os ombros mais anteriorizados apresentam dor, mas apresentam dor porque têm os ombros anteriorizados? É que tendencialmente Ou apesar de ter os ombros anteriorizados. Tendencionalmente, a glena humeral está mais anteriorizada do que. Não está completamente alinhada Claro, até por causa das escápulas são mais anteriorizadas. está ligeiramente anteriorizada. Naturalmente. Agora, também se nós Exato. temos um dia a dia, passamos cada vez mais a trabalhar aqui à frente, sentados, que promova uma determinada posição mantida durante muito tempo, eu associaria mais essa possível dor pela falta de variabilidade no movimento do que propriamente pela posição em si estática mantida. Agora, lá está, isto é uma suposição e pode ser um dos motivos pelo qual a pessoa pode sentir dor. Agora, se não para isso, teríamos que comparar todas as pessoas que têm interiorização do ombro e perceber, então, se as pessoas que têm interiorização do ombro têm ou não têm dor, que é o que nós não encontramos. Não. Encontramos pessoas têm posturas horríveis, têm o ombro completamente anteriorizado e que não sentem dores. E que nem têm alteração funcional do movimento. Depois pedes, passa lá a flexão, eles fazem flexão, fazem flexão sem qualquer problema, sem limitação de movimento. Ao promoveres a posteriorização, não aumentas a estabilização da glena humeral? Se calhar sim. Agora, isso é relevante para a dor? Talvez. Isso é relevante para a dor? Exato. O problema pode não ser esse. Atenção, eles até podes posteriorizar, digamos assim, o ombro e ele sentir alívio ao sentir que a dor passa. Agora, não podes é assumir que é porque o ombro está anteriorizado e tu posteriorizaste que foi por causa disso que ele deixou de sentir dor. Além de que depois entramos aqui noutro campo que é não é normal as pessoas terem os ombros anteriorizados? Ou seja, o que é o normal? O que é o aceitável que é o normal e o que é uma chamadas disfunções? Exatamente. Ok, é uma disfunção, o que é uma disfunção e porque é que é uma disfunção? E para aquela pessoa é normal estar aqui ou não estar aqui, porque depois até estamos a excluir todos os outros fatores associados a, por exemplo, à postura. Fatores emocionais, fatores psicológicos, mesmo a própria economia, fatores cognitivos que podem associar a uma postura com uma cabeça muito mais anteriorizada e com os ombros muito mais fechados, que estamos a negligenciar por eu tenho de posteriorizar o ombro e meter os ombros lá para trás se, e se ficar sem dor é por causa disto. Então, lá, obviamente, estamos a estabelecer uma relação causa e efeito
biomecânica que não está comprovada. Exato. A literatura até mostra o contrário, que não há relação entre a postura e a dor. É outra coisa, porque a postura outra coisa multifatorial. Porque é que tens aquela postura? Depois há a questão que é o que é socialmente aceito como sendo uma boa ou má postura? Qual é o conceito Sim? do que é uma boa ou má postura? Mesmo a questão emocional do que é o impacto emocional que tem na postura. O despende energético que o corpo tem é adotar uma determinada postura para uma determinada atividade que realizes no dia a dia. E andamos aqui num loop de, de motivos pelo qual pode justificar ter aquela postura ou ter aquela autorização ou o que seja, e não ter nada a ver com as questões posicionais ou as questões do se à frente está mais alongado ou se atrás está mais fortalecido ou o que seja. Porque depois entramos novamente no problema que é e o que é e o que é essa disfunção? É normal ou não é normal? Ou melhor, é sequer uma disfunção ou é algo normal, não achado normal? O que disseram aqui foi: se passas a uma postura mais aberta com o trabalho de posteriorização, pode aumentar a confiança da pessoa e diminui a dor por se sentir mais direito. Posturas abertas são posturas de líderes, portanto, se trabalharmos com esses objetivos, a psique da pessoa também pode mudar. Não, não tenho dados para dizer se Exato. é verdade ou se é mentira. Até porque nós podemos trabalhar uma, 2 horas, se trabalhar 2 horas com a pessoa já é uma loucura. Depois, se somarmos todas as horas que ela, por exemplo, vai estar nesta posição, não vai ser por causa do nosso trabalho de reforço muscular que ela vai mudar essa posição. Aquela provavelmente vai ser agora a posição daquela pessoa. Tantos anos naquela posição, é a nova posição dela. É o que ela tem agora. Sim, Bruno, mas acho também, novamente estamos aqui a assumir que posição ou postura é igual a dor. Sim, sim, não tem relação. E o que a evidência atualmente nos tem demonstrado é que não existe causa e Não efeito. existe correlação entre uma coisa e outra. Exatamente. E o que é uma postura normal e o que é uma postura má? O que é uma postura boa e uma postura má? E só aqui entramos numa data de questões que primeiro precisam ser respondidas para depois sequer andarmos a tentar criar alguma relação Claro. causa e efeito. Que para já não se tem demonstrado. Atenção, o que não quer dizer que se a pessoa trazer os ombros cá para trás que não tenha alívio. Agora, mas a partir do momento que traz os ombros cá para trás ou que faz fortalecimento, o que é que está a acontecer que não estava a acontecer antes? Se calhar a pessoa está a ter Exato, diferente. é por causa dos ombros ir para trás ou é apesar dos ombros irem lá para trás? Sim, porque é é pela, Posteriorização. pelo posicionamento dos ombros, ou é porque a pessoa está a ter outras experiências de movimento, está a sair do que é uma adaptação que ela formulou, que o corpo se adaptou para o trabalho, ou para defender-se de alguma coisa, ou quer seja dor, quer não seja dor, pode ser, lá está, ou está mais, emocionalmente está mais em baixo, mais deprimido, ou o que seja. Vamos lá ver aqui. Não, Nunca marquei? lá está. O paciente faz a posteriorização, Não está a contraindo, por exemplo, os romboides e pega numa carga externa sem dor, quando antes sentia sem conseguir levantar o objeto. Explicação. O paciente não contém, por exemplo, os comboios e quando pega numa carga externa sem dor, sentia e sem conseguir levantar o objeto de explicação. Porque é que é o posicionamento, o que é que leva a crer que é o posicionamento articular que faz com que ele deixe de ter dor e não é, por exemplo, uma nova experiência de movimento que faz com que a dor cesse?
Exatamente. O Grego também. Pessoal, há mais alguma pergunta que queiram fazer aqui ao David? Que horas é que são? Já vai 1 hora e meia, é isto, já dá um jogo de futebol. A gente está Quer aqui. dizer, agora, os jogos de futebol agora também são cancelados, já está tudo em campo. É mais ou menos isso. Temos todo assim. Espera aí, estou a ver se não ficou aqui qualquer coisa. Para trás acho que não tinha nada. Está Mesmo, quieto. não sei se tu estás aqui a ler os comentários no Santos Neto, que a tendência observada é a consequência da dor. A tendência é essa, é ver as pessoas com dor e que procuram adaptação, como é normal. Isto para a questão para a anteriorização Uhum. que, de certa forma, modificas a memória neural, mesmo que pelo feedback. Lá está, mas, João, aqui novamente a pergunta é, então o que é que te leva a crer que é o posicionamento articular que está, ou que a estabilização da glenohumeral que está a tirar a dor? De tantas coisas que podiam ser, tantas coisas que poderiam ser, o que é que leva a tirar a dor? Porque tu até podias arranjar uma explicação mirabolante qualquer e se ela ficasse sem dor depois de fazeres aquilo, tu ias dizer que era por causa daquilo. Ou seja, novamente a questão da correlação versus causa e efeito. Exato. Fazia Uma coisa, urinoterapia. isto é um termo um bocado forte, ou um bocado abusivo, que é, se mandas um estalo na cara e se a pessoa fica sem dor, então tu vais assumir que o problema dela era que faltava-lhe levar estalo na cara. Manipular. Mas há pessoas que ficam sem dor depois de manipular o fígado. Sim, lá está, esta questão do que o João Santos Neves está a referir, hum, é mesmo isso da questão do estalo, que é, ok, existem N coisas que tu podes fazer que a pessoa fica sem dor. Porque é que uma pessoa recorre a N profissionais diferentes para lhe resolver a dor? Porque resulta. Porquê? Porque a pessoa foi lá, recebeu aquele input e aquilo melhorou. Agora, se calhar tu vais a um gajo e diz que é porque era uma disfunção no canal energético, e vais a outro, diz que é porque tens um tendão gástrico e foi pela medicação que tu tomaste ou a injeção que tu levaste, vais a outro e diz que é porque fortaleceu o ombro ou os tendões ou o que seja, e tu para a pessoa não podes dizer à pessoa, ah não, você não ficou melhor, você, porque isso não funciona, você não pode ter ficado melhor. Lá está, tal como tu não podes Exato. afirmar que uma pessoa tem ou não tem dor, também não podes afirmar se aquilo, ela continua a ir lá porque sente que fica melhor, ok? E é o que o João Santos Neto também está a dizer, que em último caso é neurofisiológico, porque agora está na moda não se saber porquê, e como a evidência tem demonstrado que os fatores biomecânicos à partida não são a justificação, então é neurofisiológico. Existe alguma coisa que a gente faz que dá lá um clique, e depois de dar o clique tudo acaba por funcionar e por dizer, e existir inibição, vai por inibição descendente da dor e que por algum motivo lá neurofisiológico aquilo acaba por melhorar. Tenho aquela. Está a dizer. O João novamente disse, a minha questão que eu continuo a colocar é como é que tão facilmente nós já estamos aqui a criar novamente uma fácil relação de causa e efeito. Ou seja, Sim, sim. uma coisa que é completamente multifatorial, estamos a estabelecer já um raciocínio de é isto, é isto, é isto, então eu faço isto, isto e isto e a dor melhora. Ou seja, estamos a cair novamente num erro de objetivar facilmente e uma coisa que não é fácil de objetivar e que é multifatorial. Deixa eu ver o que é que dizer aqui. Posicionas
a glenomoral, a pessoa vê a sua postura, fica satisfeita psicologicamente como tal, porque socialmente é o que é referido como uma postura associada a líderes e a confiança, logo menos dor. É educar devagar e certo. O empowerment do paciente tem de ser feito aos poucos. Sim, com esta última frase da Maria João eu concordo. É educar devagar e indo, voltando novamente ao mesmo. É educar, mostrar que não é tão grave como aparenta, arranjar estratégias dentro de todos aqueles fatores e dentro do que é a melhor evidência científica disponível, que conseguimos providenciar à pessoa para que consigamos diminuir a dor e tentar evitar cairmos sempre no erro de raciocínios lógicos e fáceis de justificar a dor daquela pessoa. E agora com estes comentários vamos abrir aqui uma caixa de Pandora porque já está, os outros netos a perguntar como é que a partir da satisfação psicológica e aceitação social se diminui a intensidade da dor. Como é que estabelece essa relação de causa e efeito? Pois. Todas as pessoas que são felizes não têm dor? Ou têm menos dor? E como é que vais quantificar o que é felicidade também? E depois nós entramos em num looping enorme. Ok. Ela disse, eu acho que sim, sentir-se bem com o próprio ajuda a diminuir a dor. Poderá ajudar? Poderá ou não. Eu estou aqui já a ler O que eu marquei agora? sim, a pergunta do João. Mas, mas estamos a falar agora das lesões distintas ou do conflito subacromial? Há lesões que tendem para certo rumo, embora com algumas modificações e tendo em conta o histórico do paciente. Sim, aqui a questão é, o que é um conflito subacromial? Ou melhor, não é que é conflito subacromial, é dor do ombro. Qual é a causa? É o conflito ou é outra coisa qualquer? Porque depois estamos aqui noutra que é, lá está, se a maior parte da malta é existe uma grande porcentagem de malta assintomática que até tem ruptura do tendão supraespinhoso, ou até pode ter tendinopatias que não são, que estão assintomáticas, como é que consegues uma relação de causalidade para as pessoas que estão sintomáticas dizer-lhes, não, isso é porque o conflito subacromial provoca-lhe dor. E temos isto em várias articulações. Tem tibio femoral, patela femoral, o ombro, inúmeras, em que tens pessoas que supostamente deviam ter dor e não têm dor, e pessoas que tudo aparenta estar bem e ela tem dor. Por isso é muito difícil fazer esta causa e efeito de se dói o ombro, é de conflito, e ao que parece, muitas das vezes não é. A questão acaba por ser também como é que eu ia dizer? De uma ideia pré-concebida já obsoleta do que é mesmo o conflito subacromial e que possa estar do que é o conflito subacromial e de qual é que é a causa de dor. E atenção, isto não é descurar o que é que são os fatores biológicos ou biomecânicos, mas Claro. acabamos por perceber que eles não são justificação para, nem que podem nem sequer ser necessários para que ocorra dor. E o que acabamos por começar a encontrar, é que malta com esse problema está assintomático ou pessoas que estão sintomáticas e nem sequer têm esse problema. Porque quem é que define o que é conflito subacromial? Não é a pessoa. Ela é um profissional, ou médico, às vezes até mesmo fisioterapeutas, que como é que alguns fisioterapeutas diagnosticam conflitos subacromiais. Esquecem-se, é como a questão da autorização da bacia e do agachamento e de como é que se faz um agachamento. Tu tens vários tipos de acrónimo. Tens alterações anatómicas próprias. Tens
N fatores que podem estar a influenciar, e mesmo querendo só pensar no biológico. Como é que podemos estar a associar que a justificação para aquela dor é uma diminuição ou do espaço subaracromial ou o espessamento do tendão do supraespinhoso que está ali a roçar e que depois acaba por provocar dor. E estamos a falar em casos casos musculoesqueléticos, né? Por exemplo, no caso de um AVC, em que existe total perda existe hipotonia do membro, pode-se efetivamente estar a provocar ali mecanicamente um conflito subaracromial. Porque se não existir se não existir tal movimento, aquilo, a cabeça do húmero vai bater no acrómio. Agora, isso não é o que nós estamos aqui a falar. Exato. Essa é uma condição específica. A questão é, como é que tu alivias assim o conflito, João? E como é que sabes que é um conflito? Claro, é outra coisa, mas para aliviar o conflito, entre aspas, podes usar técnicas ou manipulações para posterizar os ombros para depois reforçar as recovias rotadoras que dará esta articulação. Especialidades da Mas articulação. mais uma vez, não sabemos se voltarmos sempre à mesma coisa. É a redundância, lá está. Como é que sabes que foi disso? Como é que sabes que não foi? Tu até podes fazer Exato. e conseguires modular a resposta da dor da pessoa. E a pessoa sentir-se bem, não é isso que está em causa. Não estou a dizer que se tu ao fazeres isso a pessoa não vai melhorar, ou que não fique com dor. A questão é como é que tu consegues afirmar que é por esse raciocínio que estás a ter e que estás a aplicar isso que a experiência de dor da pessoa melhora. Ok, ela tinha aqui uma pergunta de fibromialgia. Vou para cima e vou marcar aqui. Deixa cá ver. Ui, isto já foi muito para cima. Não, aqui a questão é, não é que o conflito não exista, João. Sim, não estamos a dizer que ele não existe. Agora, não quer dizer que seja ele o causador da dor. Exato. Porque depois também depende de tipos de acrómios, anatomia, etc, 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 etc. O que temos visto a demonstrar é que não existe uma relação de causa e efeito entre um e o outro. Eu estou a ver se encontro a pergunta dela. Mas também me toca a fibromialgia, eu não sei qual é a pergunta, mas é fácil. Eu não sou de todo especialista em fibromialgia. Fibromialgia até é um termo que, para mim, é um diagnóstico que eu não sei como é que sequer é aplicado. Aliás, o João Sandré está aqui, ele sabe responder muito melhor que eu a questões de fibromialgia. Porque não é de todo a minha área de expertise e até tenho algum conflito e tenho alguma dificuldade em percepcionar o que é a fibromialgia nos moldes como ela é descrita. Mas ele existe, algum paciente deve ter, não é? Em consequência, piora a inflamação, tem dor e aumenta a dor. Bota os meus cães, espetacularmente, a estragar-me isto. Como é que tu consegues garantir que piora a inflamação da dor e que essa inflamação é um estímulo nociceptivo suficiente para conseguir disputar uma resposta de dor? Fogo, eu não encontro a pergunta dela. Pá, não encontro. Tem muita coisa aqui. A pergunta era sobre o relacionamento da fibromialgia, que é totalmente associada à dor e que está super associada a traumas psicológicos. Já marquei aí para veres. Eu acho que o João Santos Neto é capaz de responder muito melhor a isso do que eu. Isto acaba por. Eu não sei, eu acho que isto não é só uma questão de fibromialgia, mas se existe um grande peso de fatores psicológicos que possam estar a influenciar ou a modular a dor, a experiência de dor daquela pessoa, não é por ser fibromialgia ou por ser
dor crónica lombar ou dor crónica no ombro ou o que seja. Tal como os fatores biológicos, tal como os fatores sociais, que são fatores que têm em consideração quando estamos a trabalhar com esse tipo de população, com esse tipo de sintomatologia. Não acho que é. Não acho que é. Não acho que se é fibromialgia ou por ser outra condição crónica qualquer, que os fatores psicológicos têm mais ou menos preponderância. Aí lá está, a questão que temos estado a falar do modelo biopsicossocial é intervir de todos esses pontos de vista, ou tentar perceber que esses fatores têm preponderância para a experiência de dor da pessoa. Mas se entretanto o João Santos Neto quiser dar mais alguma coisa aí no chat e acabar por dar a resposta. Então, está aqui. Os mecanismos específicos na base da dor difusa não são conhecidos. Correlação não é causalidade. E voltamos. Bem, Pois é sempre uma pescadinha de rabo na boca. Voltamos sempre ao mesmo. voltamos a exato. Ainda que aconteça ao mesmo tempo, não consegues garantir causa e efeito. Se não consegues garantir causa e efeito, como é que podes estar a estabelecer intervenções e com base num raciocínio que não é comprovado? E andamos aqui num looping novamente. Está aqui a ler a resposta novamente do João Brito. Vou só ler. Nunca é a causa, porque a causa pode ser o paciente carregar um rolo de 140 kg, mas acaba por aparecer em certos casos e provocar ou aumentar a dor do paciente. Eu refiro-me aos casos que aparentam ser, embora com o passar das sessões percebemos que poderá nem ser o conflito, como estava diagnosticado. Pá, eu acho que a malta já é capaz de se ter perdido aqui pelo meio, porque já estamos a falar de fibromialgia e depois voltamos outra vez ao conflito. Exato. E isto já está uma confusão. Também já estamos a acabar, que isto também já é tarde, uma pessoa tem de ir dormir. Julina é cedo. O que é que. Mas lá está, João. Novamente estamos a bater no mesmo, que é, ok, com o passar das sessões, a pessoa até melhora sem percebermos bem porquê e não vai de encontro ao que estava diagnosticado. Então, como é que nos outros casos, obviamente, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Como é que consegues garantir que nos outros casos, onde existe dor, é por causa disso? E não é simplesmente só um caso em que dá-lhe 3 ou 6 casos e isso acaba por passar. Não é só um caso de dor aguda. Acho que estamos terminados. Acho que não há mais ninguém nada a dizer. Também o nosso tempo já está acabado, já está quase a fazer outra vez 2 horas. Porra, então vamos embora. Exato. Ok, só mesmo para acabar, não é isso, não é isso. Eu queria dizer que não melhora e aí percebes que poderá ser outra coisa. Então, Mas obrigado, disse eu. não tens de que brites. Mas, é assim, isto são sempre conversas um bocado ingratas porque eu acho que temos que aprender a saber lidar com a incerteza e que muito daquilo que nós achamos do ponto de vista estrutural não é a causa, nem são os fatores preponderantes para a experiência de dor da pessoa. E temos que começar a mudar o chip. E isso não quer dizer excluir os fatores biológicos, mas começar a mostrar à malta que, pá, ok, existe mais alguma coisa para além disto. Existe um conjunto múltiplo de fatores que muitas vezes cá nem sequer conseguimos avaliar ou que não. Para conseguirmos avaliar todos, tinha que passar por um médico de não sei quantas especialidades, não sei quantos filhos, nutricionistas, fazer exames, não sei o que mais, perceber onde é que a pessoa está enquadrada no meio dos fatores sociais e culturais. Tanta coisa que na prática não é execuível de se fazer. No máximo podemos tentar errar um bocado menos e tentar perceber quais é que podem ser os fatores que conseguimos avaliar e que podem ter preponderância. E isso acaba por também termos que ponderar e se aquilo que eu aprendi ou que aquilo que pode fazer sentido não for isso. Porque depois a evidência lá está, não
não nos mostra existir relação de causa e efeito, mas sim só de correlação. E vale o que vale. É uma coisa que. Lá está, voltamos à teoria dos talos, ou voltamos. O número de mortes por ataques de tubarão aumenta e num determinado ano e a venda de gelados calipo também aumentou nesse mesmo ano. Exato. Por venderes mais gelados calipo, então as pessoas morrem mais de ataques de É de tubarão. ataques de tubarões, exato. Momento que eu estou a usar um termo de gozo, mas acaba por ser essa questão da correlação. Sim, para explicar, é verdade. E pronto. Mas eu acho que devemos é todos pegar no café ou beber uns canecos e debater isto cara a cara, sem ter limites de tempo, que Ora, acabam por ser muito mais fortuito e sem ter aqui este tempo todo, este tempo contado como temos. exatamente. Bem, pessoal, obrigado a todos que estiveram até agora. Obrigado aos que ouviram no Spotify, Apple Podcasts ou até no YouTube, quando isto for para o YouTube, daqui a muito tempo, porque ainda tenho muitos para lançar antes. Mais ou menos para a semana vai estar disponível. Até lá, quem é patrono, ou seja, quem contribui aqui para o menino, vai ouvir isto mais cedo. Quem não contribui, só ouve daqui a uma semana. David, queres dizer alguma coisa para terminar? Alguma sugestão para futuros fisioterapeutas e para fisioterapeutas? Só para terminarmos assim em grande com uma coisa assim forte, motivacional de coaching? Epá, isso não é nada comigo. Uma frase que o João Santos Neto me ensinou que acaba por resumir bem esta questão da dor, que é, acho que a dor é tudo aquilo que é tudo aquilo. Deixa-me reformular que é para se manter. A dor é tudo aquilo que a pessoa te diz que é. E tu Lindo, tens. hein? Então, olha, fica aí. Não sei se foi a tua imagem quem gravou. Ah, não, estás a mexer, não foi a imagem que gravou. Pensei que foi. Pronto. Pá, 2 horas quase nesta conversa. Quase mesmo 2 horas. Falta 2 minutos para 2 horas. Ninguém vai ouvir isto. Pá, David, Falta mandar uma bola. vamos lá acabar isto, que uma pessoa tem mais que fazer. Que amanhã o gajo levanta-se às 10 da manhã. Isto não é assim. Acho assim. Tá bom. É domingo, até Deus, um deles, um qualquer, descansou ao 7º dia. Pô. Vamos ter calma. Exatamente. Tá Para mim bom. foi Thor, mas... Bem, pessoal, obrigado a todos que ouviram este episódio e obrigado ao David por ter aceito aturar-me durante 2 horas. Sigam o David nas redes sociais, já agora sigam-me a mim. E pronto, essas cenas giras e agora, não é? Desinfetem as mãos e usem máscaras e as vacinas não é para pôr chips em vocês e para isso já vocês têm o telemóvel. Bem, Tá bom. Muito obrigado. tchauzinho, um abraço a todos, um beijinho com distanciamento de 2 metros. E que é, maldinha? Gostaram deste podcast com o David? Então não se esqueçam de partilhar, de me seguir nas redes sociais, PT Brunalex ou David.jro, ok? Partilhem com os vossos amigos. Se quiserem, vão a www.patreon.com/exercise matrix. Pá, 2 jurinhos, não custa nada também. 2 jurinhos, que é 2 euros? Não é nada, pá. 3, 4 cafés, depende de onde vocês tomam café. Pá, ajudem aqui o projeto, vá lá, que estas coisas não são de borda. Eu comprei um Oura Ring da Amazon de Espanha, esta porcaria custou 15 euros, este quadro custou 20, mais os marcadores, outras coisas quaisquer. Foi 2 horas da minha vida, pá, 2 eurinhos não custa nada, está bem? Pá, já agora, se tiverem a ver isto no YouTube, mais ou menos, por aqui, subscrevam o canal, fixe, deixem like, ativem lá aquela coisinha para aqui, que é o sininho, tá-se? Se estão a ouvir isto no Spotify, toca ir ao YouTube e fazer tudo isto que eu acabei de dizer, pode ser? Espetáculo, até à próxima. É só para vos dizer que isto não é um Oura Ring, é um Ring Light ou Light Ring ou lá o que é. Comprei na Amazon espanhola, custou dinheiro, por isso vão a www.patreon.com/exercise-matrix, 2 eurinhos por mês, ou 6, parece umas mãos largas, já grande, para ajudar aqui o projeto, manter o blog, manter o podcast, que isso custa dinheirinho, pois é, isto sai tudo do bolso aqui do pai. E da mãe Júlia que está nos Açores, também sai do bolso dela. Mas não interessa, ajudem-nos aos dois, é 2 pessoas também, não é? Em vez de andar aí a mandar dinheiro para a África, mandam para nós. Aqui ajudar os nossos, os portugueses,
Esqueçam, redes sociais, YouTube e partilhem isto com toda a gente. Abraço.